por nós, por isso nós estamos alegres. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21. 1 Reis 18, 21. Nós estamos, louvamos o Senhor, adoramos o nome do Senhor. Nós estamos num propósito de renovação espiritual. Domingo nós falamos sobre tempo de renovação, nós falamos sobre a águia, e hoje nós vamos falar sobre avivamento. É tempo de avivamento, mas nós vamos falar sobre resgatar o avivamento. O avivamento precisa ser resgatado. Todos aqueles que nos acompanham pela internet, juntamente conosco, ouvintes da Gospel, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. 1 Reis 18, 21, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Depois daqui o versículo 22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividiram em pedaços, e dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Amém. Senhor Deus e Pai poderoso, traz agora a tua unção, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia e o teu precioso e poderoso Espírito Santo. Vem agora, Senhor, derramar sobre nossas vidas o teu poder, a tua unção, a tua virtude, o teu Espírito, e que a tua misericórdia, Senhor, venha sobre nós. Que a tua unção venha, Senhor, derramar sobre as nossas vidas, e que o teu poder venha, Senhor, nos renovar nesse instante, porque nós estamos, ó Deus, em busca de um grande avivamento. Queremos resgatar esse avivamento, Senhor, e que a tua misericórdia, Pai, a tua graça, o teu poder venha sobre as nossas vidas, venha, Senhor, sobre os nossos corações, e que a tua misericórdia, a tua graça, a tua glória, o teu poder e a tua virtude, Deus amado, vem agora sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória, bendito é o nome do Senhor. Por favor, os irmãos poderem sentar. Irmãos, nós estamos em busca de um avivamento. Precisamos resgatar o avivamento. Por quê? Porque nós não temos que pedir para Deus um avivamento. Por quê? Porque o avivamento já existe. Não temos que pedir para que o Senhor envie o Espírito Santo, porque Ele já enviou. Atos capítulo 2, cumpriu-se a palavra do Senhor, que estava dita pelo profeta Joel: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
Então o Espírito Santo veio sobre os discípulos e começaram um ministério apostólico, indo, anunciando o Evangelho e o poder do Espírito, os dons do Espírito Santo, o mover do Espírito, o poder do Espírito sobre eles. Nós precisamos de um grande avivamento. A igreja do Senhor precisa de avivamento, porque quando falta o avivamento, quando falta a unção para a igreja, então começa a igreja a buscar invenções. A palavra de Deus diz que não temos que inventar, nós temos que buscar a unção, o avivamento e o mover do Senhor. Nós temos que entender uma coisa sobre avivamento, porque muitas pessoas acham que avivamento é muito barulho, outros acham que avivamento é muito serviço na obra de Deus, outros acham que avivamento é quando nós podemos fazer grandes coisas para o Senhor. Mas na verdade, o avivamento começa quando nós tomamos uma definição daquele que será o nosso Deus, aquele que será o nosso Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o próprio Israel estava dividido entre o Senhor e entre Baal. Os próprios filhos de Israel serviam o Senhor, temiam o Senhor, mas também por ora, às vezes, deixava a palavra de Deus, deixava de ouvir a palavra do Senhor e andar na presença do Senhor, para também dar ouvidos àquilo que Baal dizia, ou aquilo que se falava sobre Baal. Então, primeiramente, o avivamento, a chama do avivamento, o mover de Deus inicia-se, primeiramente, quando nós tomamos uma definição. Nós temos que entender uma coisa: Deus não se envergonha de nos ter como filhos. Deus não sente vergonha de ser o nosso Pai. Mesmo quando às vezes nós falhamos, fracassamos, muitas vezes nós agimos de forma com rebeldia. O filho de Pelé se envolveu com drogas, todo mundo sabe disso, o Edinho. E o Pelé foi diante da televisão, diante da mídia, diante do mundo inteiro, e Pelé chorou em ver o seu filho nessa situação. Ele disse: eu vou nas escolas, eu faço palestra com crianças e peço encarecidamente para que as crianças não se envolvam com drogas, e agora o meu filho está metido nisso. Mas por nenhum instante o Pelé sentiu vergonha do filho dele. Pelo contrário, ele disse para o filho: filho, você errou, você falhou, você fracassou, você fez tudo errado, mas eu ainda sou seu pai e eu vou ajudar você a sair dessa. E por que eu estou dizendo isso? Porque se o Pelé disse isso e agiu dessa forma, muito mais o Senhor Deus, Ele age quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós caímos, quando às vezes nós estamos envergonhados e quando muitas vezes nós nos tornamos prisioneiro ou escravo, ou estamos envergonhados, mas em momento nenhum o Senhor vai dizer: eu sinto vergonha de você, eu não quero mais ser seu pai, não me chame de pai, não quero que você seja meu filho. Mas pelo contrário, a palavra do Senhor diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e ainda que os teus pecados sejam como o escarlate, como o carmesim, eu te farei branco como a lã e alvo como a neve. Porque o propósito de Deus, o desejo de Deus não é que nenhuma alma se perca, mas o desejo, o propósito do Senhor é que nós possamos arrependermos. E a palavra do Senhor diz assim: aquele que se arrepende, aquele que confessa o seu pecado, aquele que se arrepende do seu pecado, e aquele que abandona o seu mau caminho, a sua prática de pecado, alcançará a misericórdia do Senhor.
Então é isso que o Senhor deseja. Avivamento começa aqui quando o profeta Elias convoca o povo e diz assim: olha, se Baal é o Senhor, é Deus, então vocês sigam ele. Mas se o Senhor, Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, se Ele é Deus, se Ele é Senhor, então é a Ele que vocês devem seguir. Mas quando ele diz isso, as pessoas, os ouvintes fizeram o quê? Se emudeceram, se calaram. Não havia mais resposta, ninguém falava nada, ninguém achou nem bom e nem ruim. E ele foi mais adiante ainda, ele disse: por que não faremos o seguinte? Por que nós não vamos pegar dois bezerros, um para Baal e um para o Senhor, e nós vamos fazer 2 altares, vocês levantam um altar para Baal e eu levanto um altar para o Senhor. Eu estou sozinho, porque todos os profetas e todos aqueles que temem ao Senhor morreram, foram destruídos, só eu restei. E se eu estou sozinho, eu tenho certeza que o Senhor está comigo, e eu não vou temer ter que enfrentar 450 profetas de Baal. Serão 450 contra um, mas eu não estou com medo, não estou preocupado. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é o Senhor, e sei que Ele fará algo novo neste dia. Ele vai revelar a sua glória, Ele vai mostrar que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o Todo-Poderoso. Então, aí já mudaram a opinião do povo. Então diz assim: então as pessoas acharam boa aquela palavra, acharam aquela palavra boa. Vamos fazer isso? Vamos. Irmãos, nós temos que tomar uma decisão. Nós queremos avivamento? Nós queremos avivamento? Então nós temos que decidir quem é o Senhor da nossa vida. Por quê? Porque quando o Senhor Deus fez Adão e Eva e colocou os dois no paraíso, no Éden, eles tinham uma vestimenta de glória, e de repente o que aconteceu? Eles deixaram de ouvir a voz do Senhor, eles deixaram de ouvir o mandamento, a palavra do Senhor, porque o Senhor disse: não comam da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela você comer, você vai morrer. Mas de repente vem a serpente e diz: não, vocês já comeram do fruto dessa árvore? Não. Disse Eva: o Senhor disse para nós não comermos, nem tocarmos nesse fruto, porque se nós fizermos assim, nós morreremos. E Satanás disse: não é verdade isso. Deus disse isso porque Ele sabe que se você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Ele, e Ele não quer que você seja igual a Ele. Não. O homem esquece que ele é a imagem, ele é a semelhança de Deus, e ele dá ouvidos à voz de Satanás. Então o que acontece? Ele perde aquela vestimenta de glória, ele perde aquela unção da presença e da glória do Senhor. Ele perde aquela convicção que o Senhor é Deus e nós devemos servi-lo, temê-lo. Então o homem passou a ter uma vida de pecado, de iniquidade, de perversidade. E por que ele passou a ter esse tipo de comportamento? Porque Satanás passou a ter acesso na vida dele. Satanás começou a falar no seu ouvido, a acusá-lo. Satanás passou a se levantar contra ele, destruindo a sua família, destruindo o seu lar, colocando enfermidade, colocando a morte, e o homem
estava cada vez mais distante, afastado de Deus, não recebia mais a presença de Deus, não recebia mais a voz de Deus, não ouvia mais a voz de Deus, não sentia mais aquela presença tão preciosa e tão gloriosa no jardim, perdeu o direito de viver no jardim e teve que viver fora. E por que eu estou dizendo isso? Porque o início do avivamento começa, resgatar o avivamento, significa nós resgatarmos, se o Senhor é Deus, então nós devemos servi-lo. Sabe quando começa o avivamento na nossa vida? Sabe quando começa? Quando você começa a olhar no espelho, porque muitas vezes nós olhamos no espelho para quê? Para nos arrumarmos. Para que você usa o espelho? Para pentear o cabelo, para arrumar a camisa, a roupa, para fazer maquiagem, as mulheres usam, para ver se está mais bonito. Nós usamos o espelho para analisar como nós estamos e como nós podemos melhorar, mas exteriormente. O início do avivamento, eu vou desafiar todo mundo a fazer isso. Você chegar diante do espelho e começar a olhar a sua imagem no espelho. E fica lá um tempo olhando. Fica um tempo olhando. Mas com um propósito. Procura não enxergar você, mas enxergar Jesus em você. Esse é o princípio do avivamento. Aí você começa a olhar assim, você fala assim, poxa, parece que tem pouco de Jesus aqui, ou quase nada. Então nós vamos começar a nos arrumar, começar a nos consertar, para que nos tornemos a imagem de Jesus, a semelhança dele, para que nos tornemos parecido com ele, porque o dia que você olhar no espelho, você não enxergar mais a sua imagem, mas você enxergar a imagem de Jesus, significa aquilo que Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro, porque se morro, morro para Ele, mas enquanto vivo, vivo para Ele. Por isso a palavra de Deus diz, porque dele, por Ele, e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Aí a gente olha lá e começa a ver quem? Começa a ver uma pessoa vaidosa, imagina, eu sou filho de Deus, eu merecia camisa de marca melhor, eu sou filho de Deus, merecia lá uma joia mais cara. Então, muitas vezes nós queremos, porque somos filhos de Deus e herdeiros da promessa, achamos que devemos ter algo melhor, mas algo que nos defina como filhos, mas apenas para sustento, para ostentação da nossa vaidade. Mas quando nós começamos a olhar e vemos Jesus na nossa imagem, mas que imagem é essa? Começamos a procurar o quê? Se existe bondade, se existe misericórdia, se existe fidelidade, se existe amor, se existe compaixão, se existe fé, se existe perseverança. Começamos a olhar para nós e a nossa imagem, para que nós possamos nos tornar mais parecidos com Ele. Quando Pedro negou Jesus, ele tentou negar Jesus, mas foi difícil. Foi tão difícil negar Jesus, sabe por quê? Ele estava lá no meio dos incrédulos, na roda dos escarnecedores, se aquecendo do frio e seguindo Jesus de longe, porque queria ver os acontecimentos. E alguém chega lá e fala assim, olha, eu não sei não, mas eu acho que eu já vi você com Jesus. Ele disse, eu? Acho que não era eu, era outra pessoa. Daqui a pouco chega uma outra pessoa e diz assim, olha, eu acho que você é um deles, não é? Eu não. Mas você fala como ele.
você tem o jeito dele. Os discípulos falavam como Jesus, tinham o jeito de Jesus. Eles estavam, eles pegaram o jeito de Jesus, a maneira de Jesus. Por quê? Porque eles conviviam 3 anos vivendo com Jesus, andando com Jesus, caminhando com Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo Jesus, recebendo ensinamentos de Jesus. O que eles tinham, o falar deles. Jesus disse de 2 em 2, 2 para cá, 2 para lá, 2 para lá, não só os 12, mas os 70. Eles tinham a expressão de Jesus. Ele tinha a maneira: eu te dou poder para você expulsar demônio, para você curar os enfermos. Mas não só nisso que pareciam com Jesus, mas na sua maneira de falar, de ser, de acreditar nas coisas, de confiar em Deus. Quando tudo ao seu redor está dizendo que você não vai conseguir, mas eles se levantavam dizendo: nós podemos, nós iremos. Por quê? Porque aquele que é o Todo-Poderoso, Ele fará proezas e maravilhas. O Espírito do Senhor fará grandes coisas. Havia uma diferença, e é essa diferença que tem que haver. Resgatar o avivamento é procurar essa diferença, é procurar essa diferença, fazer essa diferença. E aqui diz, você conhece a história, que de manhã até à tarde, eles clamaram, eles gritaram, eles invocaram o nome de Baal, e ainda diz a Bíblia, Elias zombava deles, dizia assim: é melhor vocês gritar mais alto, porque talvez ele esteja longe, talvez foi fazer alguma viagem, e não estão ouvindo vocês. Se vocês clamarem mais alto, talvez ele ouça vocês e venha aqui e acenda esta lenha para vocês. E eles retalharam o corpo, cultuaram, adoraram, mas Baal se calou. Por quê? Porque toda a terra se cala diante do Senhor. Agora, o curioso é que quando ele vai clamar ao Senhor e pedir resposta, que venha o fogo dos céus e acenda aquele holocausto, que acenda aquela oferta, a palavra diz assim, que ele deu uma examinada no altar, e ele percebeu que o altar estava quebrado, desmoronado, estava todo torto, algumas partes caídas, despedaçada. Ele não chegou e já foi colocando logo a oferta de qualquer maneira em cima do altar. Mas a palavra diz, primeiramente, ele consertou, ele restaurou aquele altar. Nós não vamos querer que resposta de Deus, avivamento é a resposta de Deus, é o fogo de Deus que desce, é o avivamento, é a glória do Senhor que manifesta. Não vai haver nada se não tiver conserto, se não tiver aliança, se não tiver um altar consertado, restaurado e edificado, para que o Senhor possa responder sobre ele. E esse altar, hoje, sou eu, é você, a igreja do Senhor Jesus. Não vamos enganar, não vamos nos enganarmos. Irmãos, nós vamos fazer essa igreja ficar avivada. Todo mundo, levanta a mão para cima e fala glória a Deus e pula para cima. Amanhã você vai levantar travado. Por quê? Porque pulou tanto que nem consegue levantar direito da cama. Está rouco, de tanto que gritou. O avivamento oculto ontem estava fervoroso. E o que vai fazer no dia seguinte? Pecar, desonrar a Deus, descumprir toda a palavra de Deus, dar as costas para Deus, e andar numa vida sem conserto, sem limite, como Deus nem existisse e nunca fizesse parte da vida dele. Isso não é avivamento. Mas avivamento é quando nós saímos marcados. É algo que acontece em nossas vidas, que marca as nossas vidas. Avivamento é quando você vai olhar no espelho, e você vai parar diante do espelho, e se você vê, olha, essa imagem que eu vejo não tem nada a ver com Jesus, então está
necessário um avivamento na sua vida. O avivamento vai ter que chegar na sua vida, mas primeiro, você vai ter que trabalhar de uma forma que você se torne parecido com Ele. Aí você olha a sua imagem e fala assim: olha, eu estou vendo a imagem do Filho de Deus. Está certo o que eu estou falando ou está errado? Paulo diz: nós temos que ter a mente de Cristo, a beleza de Cristo e o perfume de Cristo. Se você tiver a mente de Cristo, a beleza de Cristo, o perfume de Cristo, você é idêntico a Ele. Você é idêntico a Ele. Não vamos tomar o lugar dele, porque Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, está sentado à direita do Pai. Não, por nada nós vamos chegar perto dele, porque nós somos pecadores, somos servos, somos pequenos. Se eu morrer hoje, eu vou para a sepultura, aguardar a ressurreição dos mortos. Mas ele, quando morreu, também foi para a sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por quê? Porque nele não havia pecado nenhum. Não estou dizendo que nós não temos pecado, mas nós vamos ter que trabalhar para sermos parecidos com ele. Assim fez Elias. Eu vou edificar para que esse altar não fique parecido com o altar de Baal, não. Olhar para o altar de Baal e falar assim: Deus me livre. O altar do Senhor tem que ser parecido com ele. E como é que eu faço o altar ser parecido com ele? Primeiro, edificando o altar com 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel, que significa o Israel de Deus, o povo de Deus, o povo que ele elegeu, que ele escolheu, a vontade dele, o querer dele, a propósito dele, a vontade dele. Então, quando edificou, colocou a lenha, depois de colocar água, fazer rego e derramar toda aquela água sobre o altar, que não vou falar sobre isso hoje, mas ele disse: agora é hora de clamar, agora é hora de invocar. E quando ele invoca o nome do Senhor, quando ele invoca o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, desceu uma coluna de fogo dos céus sobre o altar, acendeu a lenha, desceu pelo altar, por todas aquelas pedras que ele tinha reparado, e foi até aquela água que ele tinha oferecido para o Senhor. Significa que o avivamento é a resposta de Deus sobre aquilo que nós oferecemos para Ele. Ali foi oferecido não somente o holocausto, não somente aquele bezerro, mas ali foi oferecido o bezerro, a lenha, as pedras, o altar, a água, até aquele rego em volta, cheio de água, também porque ele fez isso, para oferecer ao Senhor. E o Senhor vem, avivamento, fogo do céu, significa resposta de Deus sobre aquilo que nós colocamos diante dele. E se nós vamos diante de um espelho para nos colocar diante dele, aquilo que devemos fazer para agradá-lo, primeira coisa daquele que quer um avivamento é buscar agradar a Deus. Quando nós buscamos agradar ao Senhor, o que acontece? Eu amo os que me amam, eu amo os que me amam, e honro os que me honram. É isso que ele diz. E não para por aí não. E não para por aí não. Por quê? Porque quando nós achamos que o avivamento ele é algo único. O que é avivamento? É uma coisa que a gente recebe um batismo no Espírito Santo. Falamos línguas, recebemos dons e falamos em línguas, sentimos a unção, a presença do Senhor, e daí, e agora? Agora eu já sou batizado com o Espírito Santo, agora não tem mais novidade, não tem mais nada. Por quê? Porque eu já atingi o grau mais alto do cristianismo, que é ser batizado com o Espírito Santo, é ter o dom de falar em língua ou um outro dom. Não. Quando aquele fogo desce e consome o altar, alguém fala assim:
Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ele disse: então, se só o Senhor é Deus, então vamos matar os 450 profetas de Baal. E aqueles 450 profetas foram mortos naquele dia. E agora? Agora não tem mais perseguição? Agora que nós conseguimos que desceu o fogo do céu e o povo reconheceu que o Senhor é Deus, e agora que o povo olhou que os 450 de profetas de Baal morreram, quer dizer que acabaram todos os problemas de Israel? Quer dizer que agora Deus não tem mais nada para mostrar para Israel? Significa que em Atos capítulo 2 houve a descida do Espírito Santo, e de lá para cá, 2000 anos atrás, Deus não teve mais nada para dar para aqueles que buscaram a presença dEle? Em todos esses 2000 anos de história quase? Aquele que pede recebe, o que busca acha, e o que bate ser lhe abre. O que está acontecendo? Elias, o nosso pecado diante do Senhor fez com que os céus fechassem e não chovesse mais. Mas agora nós temos uma convicção que Ele é o Senhor, e hoje nós queremos nos arrepender dos nossos pecados. Hoje nós queremos nos voltar para o Senhor e reconhecer que somente a Ele devemos servir, somente a Ele devemos adorar, somente a Ele devemos temer. Devemos reconhecer que somente Ele é o Senhor e não existe outro Deus além do Senhor. Ah, é? É. Então aguarde um pouco. Aguarde aqui. E ele sobe um monte, e ele bota o joelho no chão e o rosto em terra, e ele clama ao Senhor e disse: Senhor, o Senhor fez descer fogo sobre o altar. Agora o meu pedido é esse: que o Senhor faça descer chuva sobre a terra. O fogo na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, como o óleo também é, mas a água também é, e o vento também é. Senhor, agora eu peço que chuva desça dos céus, e eu sei que o Senhor pode fazê-lo. E quando ele termina aquela oração, ele disse: dá uma olhada e vê se alguma coisa aconteceu. E o moço que estava com ele deu uma olhada e falou assim: não tem nada de diferente, o céu está limpo e o sol está quente. Então vamos clamar segunda vez. E ele bota o joelho no chão, o rosto em terra, e clama ao Senhor e disse: Senhor, Tu és o Deus que fez os céus e a terra, e o Senhor tem o controle e o domínio de todas as coisas. Agora, Senhor, faz descer chuva, faz aparecer nuvem no céu e traz chuva sobre a terra. Vai dar uma olhada. Nada. Sua oração não foi respondida, não tem resposta. E resgatar avivamento, irmãos. O Espírito do Senhor está falando aqui o que é resgatar avivamento. Não respondeu a segunda, não. Terceira vez, joelho no chão, rosto em terra, e clama ao Senhor: Senhor, Tu és poderoso, e o Senhor vai descer chuva sobre a terra. Como veio o fogo, agora virá água, e eu creio nisso. A água fará molhar a terra, produzir semente para o semeador e pão para o que semeia. Dá uma olhada. Nada. Não tem problema, a gente tenta a quarta vez. E aí? Nada. Mas não tem importância. Por quê? Porque nós vamos clamar pela quinta vez. Não houve resposta. Podemos clamar pela sexta? E aí? Não houve resposta. Eu clamo pela sétima. E após clamar pela sétima vez,
Coloque a sua atenção na palavra de Deus. Quando ele clama pela 7ª vez, eu falo: e agora? Vê se mudou alguma coisa. E ele diz: mudou. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele disse: é resposta da minha oração. A nuvem é tão pequena, porque a mão de um homem é tão pequena e a nuvem é pequena, mas é um grande sinal de Deus, que a chuva vai descer, que a chuva vai chegar, e a chuva, ele sai dali, e ele vai até o rei Acabe, e ele diz assim: rei, eu vim trazer uma notícia para você. Ele disse: traga. O que você quer dizer desta vez? Eu quero dizer para você que chuva está chegando, chuva está se aproximando. Mas vai chover quando? Vai demorar? Não, já está chegando, já vem vindo, já vai chegar aqui a qualquer momento. Por quê? Porque a resposta, a palavra que sai da boca de Deus não volta para trás vazia. Quando Deus responde, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus responde, quando Deus atende a oração de um justo, quando o Senhor responde o clamor, então não tem mais como voltar atrás, já tem resposta, já há resposta. Chuvas virão, chuvas descerão, águas descerão. Esse é o avivamento que nós precisamos, irmãos. Nós temos que orar, mas também temos que orar até que nós possamos ver um sinal. E enquanto esse sinal não aparecer, nós temos que permanecer na oração, como permaneceu Elias. Se queremos avivamento, não podemos desistir. Se queremos avivamento, não podemos parar no meio do caminho. Se nós queremos algo de Deus, devemos buscar. Eu estive no congresso, sexta-feira, passei em oração à madrugada, acordei de manhã em oração, a manhã toda, à tarde em comunhão com Deus, à noite no congresso, voltava, orava de novo, acordava de madrugada, orava, de manhã orando, domingo orando, buscando a Deus, recebendo a unção de Deus, a presença de Deus. Falei: agora é a minha preocupação, agora é voltar a estaca zero. Por quê? Porque agora eu estou tão embalado nesse propósito de buscar o Senhor, de ser cheio da unção de Deus, da presença de Deus, do Espírito de Deus. Eu sei, agora tem que voltar, são compromissos, trabalho, serviço, tanta coisa. Agora a coisa vai ficar difícil. Agora a coisa vai ficar difícil. Eu digo: não tem problema. A única coisa que eu não quero, Senhor, é fazer um grande jardim, um belo jardim, fazer canteiros, plantar, e eu ter um belo jardim, e agora deixar esse jardim secar, morrer por falta de água, de não molhar esse jardim e ele secar e ele morrer. Esse jardim não pode morrer. Se eu não posso orar de manhã, vou tentar à tarde. Se não puder à tarde, eu vou tentar à noite. Se não puder à noite, eu vou tentar de madrugada. Vou fazer de madrugada. E eu vou vir aqui na igreja orar. Era 10h30 quando eu saí de casa para vir aqui, da noite. Mas eu vou. Era 1h da manhã, eu estava saindo daqui, buscando a presença de Deus. Cheguei em casa ainda, fui ler a palavra, fui dormir mais de 2 horas. Se você quer avivamento, você tem que buscar. Você não pode falar: mas hoje não deu. Tá bom. Você tem um jardim, tem uma horta, faça um canteiro de verdura, depois você fala assim: hoje não deu. Não vá molhar hoje, porque hoje não deu. Mas amanhã, com certeza eu vou molhar. Mas ele chega no dia seguinte e fala: também não deu. Mas depois da manhã eu vou molhar. Vai chegar uma hora que você vai falar: eu joguei água, mas não adiantou mais, porque já estava tudo murcho, tudo morrendo, tudo secando. Não recuperou mais. Então, avivamento é você dar continuidade. Se não funcionar na primeira tentativa, tem a segunda, e se não for na segunda, tem a terceira, se não for a terceira, tem a quarta. Quando Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória, ele disse: você quer ver minha glória, Moisés? Eu quero, Senhor. Então sobe um monte, suba lá que eu vou te mostrar a glória. E ele foi lá. Ué, cadê a glória de Deus? Nem Deus está aqui. Ficou o dia inteiro lá. Ele podia falar assim:
não era a vontade dele, ele não quer me mostrar a glória dele. Mas sabe o que Moisés fez? Ficou lá. Se ele não me mostrou hoje, com certeza ele mostrará amanhã. No dia seguinte ele ficou lá. E passou o dia todo, o Senhor não apareceu e a glória não apareceu. Ele disse: se não mostrou no segundo dia, talvez ele mostre no terceiro. Não conseguiu no terceiro, talvez seja no quarto. Se não foi no quarto, talvez seja no quinto. E se não for no quinto, seja no sexto, sétimo, oitavo, 10º, 20º, 30º, 31, 32, 35, 38, 39 dias. E ele está lá, sem comer, sem beber e sem descer do monte. Senhor, ou nem que eu veja a glória dele, nem que eu veja morto, mas eu vou ver a glória do Senhor. Senhor, o Senhor me mostra a tua glória, porque enquanto o Senhor não mostrar, eu não vou sair daqui. E aí, 40 dias, o Senhor aparece e fala com ele: Moisés, você deseja ver a minha glória, né? O Senhor sabe que sim, estou aqui todos esses dias. Então, entra na fenda dessa rocha, porque eu vou passar e eu vou me revelar a você. Você vai me ver pelas costas, pela frente você não resiste, mas eu vou passar e você, os teus olhos vão ver a minha presença. E o Senhor passou, e quando o Senhor passou, ele caiu por terra, desceu, o rosto dele brilhava, porque a glória do Senhor estava sobre ele. Se você quer avivamento, você não pode parar, você não pode desistir, você tem que, é continuidade. Um dia faz declaração a outro dia, diz a palavra, e uma noite faz declaração a outra noite. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos buscando a face do Senhor, quando nós estamos diante do Senhor, não vamos interromper, não vamos desistir. Nada neste mundo será tão importante ou mais valioso do que a presença do meu Senhor. Esse é o desejo do meu coração, é tudo que eu sinto. E quando você deseja a presença do Senhor, o resto vai tornando segundo plano, porque você coloca Ele em primeiro lugar. Eu quero o avivamento, eu quero a unção, eu quero o poder, eu quero o derramar do Espírito Santo. E vai ter coisas que vai ficar de segundo plano, em terceiro, em quarto, em quinto, porque você vai começar a dar prioridade àquilo que deseja o teu coração. Primeiramente, a palavra do Senhor diz: onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E onde está o coração? O meu coração e o seu coração nesse instante está colocado num tesouro. E aonde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? O que os teus olhos estão olhando? Porque os olhos do povo, os olhos de Moisés e os olhos do povo que saiu do Egito, estava colocado na nuvem da glória da presença do Senhor. Por quê? Porque onde essa nuvem for, eu vou segui-la. Onde essa nuvem, para onde ela for, eu não sei para onde ela vai, mas para onde ela for, eu irei com ela, eu irei junto dela, porque essa nuvem, nela está a presença do meu Senhor, e para onde Ele for, eu irei com Ele, para onde Ele for, eu estarei junto dEle. Terminou por aqui? Cessou? Agora choveu sobre a terra, maravilha, resposta de Deus, o Senhor cumpriu a sua palavra, oh glória a Deus. Agora nós atingimos o máximo, o grau mais elevado. Por quê? Porque os profetas de Baal foram derrotados, mortos. O Senhor respondeu, o povo agora está voltado para Deus, está chovendo sobre a terra, significa chuva, significa, sabe o quê? Está chovendo. Chuva significa, sabe o quê? Resposta de Deus para o homem. Sabe o que significa chuva? Porque o pecado faz a chuva reter, a chuva não cai sobre a terra. Mas o fato de chover significa Deus está perdoando o pecado da humanidade. Pela morte de Jesus, pelo sangue de Jesus,
nós estamos pedindo perdão, pessoas estão sendo salvas, e se está chovendo, é porque o Senhor está perdoando pecados. E agora, no meio de toda aquela alegria, daquele gozo, daquele júbilo, Jezabel, uma mulher maligna, uma mulher demoníaca, casada com o rei Acabe, manda um mensageiro sussurrar no ouvido de Elias e dizer: Jezabel mandou dizer que o que você fez aos seus profetas, ela fará o mesmo com você. E bastou aquela palavra chegar nos ouvidos daquele homem, daquele profeta Elias. O que ele fez? Ele se retirou, entrou numa caverna, e ali ele orou ao Senhor e disse: Senhor, tira a minha vida, porque eu não quero mais viver, não quero mais viver. Por quê? Porque o inimigo se levantou contra mim. Senhor, só restou eu fui o único que restou dos profetas, eu fui o único que restou que teme o teu nome, que guarda aliança contigo, só eu, e agora eles querem me matar. Senhor, amanhã esta hora eu estarei morto, e o propósito de Deus na terra vai se findar, porque se não estiver eu, o profeta Elias, não haverá mais profeta em Israel, não haverá mais nenhum representante do teu reino aqui em Israel. Então, Senhor, amanhã eu vou estar perdido, então o Senhor tira a minha vida. Ele entrou numa depressão profunda, e quando ele estava lá, dentro daquela caverna, o Senhor aparece a ele: sai desta caverna. O que você está fazendo aí? Sai desta caverna, sai desta caverna, sai. Não, Senhor, porque sai dessa caverna. Não, Senhor, eu sou o único da espécie. Elias, você pensa que você é o último, mas eu ainda tenho mais 7.000 homens igual a você aqui na terra. Você não é o único. Por quê? Porque quando nós pensamos que o poder de Deus está limitado, quando nós pensamos que o avivamento está no seu limite máximo, está no seu estágio final, nós temos que entender que o Senhor tem mais para derramar. Eu derramei o meu espírito sobre você e te constituí profeta, mas eu derramei o meu espírito sobre mais 7.000 e o constituí profeta e homens ungidos tal quanto você. E tenha certeza que o reino de Deus manifestado na terra ainda é maior do que o reino das trevas, o reino do inferno. Ainda é maior. Senhor, eu ainda me sinto fraco. Eu ainda me sinto fraco. Depois de tudo isso que aconteceu, ele ainda disse: ainda me sinto fraco. Sabe o que significa essa fraqueza? Já vamos encerrar já, mas eu quero que você guarde isso. Essa fraqueza significa a falta do avivamento. Quando nós resgatarmos o avivamento nos fortalecerá. A falta do avivamento traz fracasso, traz medo, traz derrota. Mas o avivamento nos traz força e nos traz coragem. Senhor, eu estou fraco. Nesse instante, o Senhor enviou um anjo. E o anjo desceu do céu e trouxe para ele pão e água. E o anjo disse: coma este pão, beba esta água. E ele comeu aquele pão e bebeu aquela água. E o anjo aguardou ele comer.
E quando ele termina de comer, o anjo disse: coma mais pão e beba mais água, porque longa é a tua jornada, a tua caminhada. E ele tornou a comer pão e tornou a beber água. Ele disse: agora levanta e vá e caminhe. Levante e você vai ungir Eliseu, profeta, que será o seu substituto um dia. Você vai ungir mais 2 reis. Você está pensando que está acabado? Você está pensando que você está derrotado? Você está pensando que vão te matar? Eu te levantei e te constituí para ungir profetas e reis sobre a face da terra. E aquele que você derramar o azeite, eu colocarei nele o meu espírito, e colocarei nele a minha presença. E com o pão que ele comeu, e com a água que ele bebeu, ele caminhou 40 dias, sem sentir fome e sem sentir sede, fortalecido por aquele alimento celestial. Avivamento é isso, é ser alimentado, é ser sustentado, é levantar quando você está fraco, é te sustentar quando você não tem mais forças e vigor. Avivamento vem para transformar, para mudar, para te encher, para manifestar o poder e o reino de Deus na sua vida. Então nós temos que resgatar este avivamento. Avivamento é quando nós oramos e buscamos ao Senhor. Irmãos, por favor, vamos colocar em pé. Existiu um homem, um grande avivalista na terra, 1800 e pouco, e ele disse assim, o nome dele, George Miller, e ele saiu para pregar a palavra, e quando ele estava no navio, ele tinha que estar no sábado à tarde para pregar num lugar, e ali houve uma névoa, uma tempestade, uma neblina que cobriu por vários dias, e o navio ia devagar, e o capitão do navio disse assim: eu vou navegar bem devagar, porque vai que bate alguma pedra, alguma coisa, e nós vamos afundar. E ele disse: olha, eu tenho que estar lá, eu tenho um compromisso para estar naquele lugar. Ele disse: mas eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada, porque eu não posso aumentar a velocidade nessa neblina, porque senão nós vamos sofrer acidente. Ele disse assim: então vamos entrar na cabine e vamos orar ao Senhor para que essa neblina seja arrancada. E aquele homem olhou e disse assim, disse consigo mesmo: eu não sei de que casa de louco saiu esse, mas veio para justo no meu navio. E ele disse, dobrou o joelho, ele disse: um homem tão simples, ele fez uma oração tão simples, o capitão depois narrou, ele fez uma oração tão simples, mas tão simples, que parecia uma criança de 8 anos falando com o seu pai. Ele disse: Senhor, estão me aguardando para falar do teu poder, e eu sei que o Senhor tem o poder e o controle para apagar essa névoa agora. Eu tenho certeza que daqui 5 minutos essa névoa não vai existir mais, e esse navio vai navegar na sua velocidade máxima, em nome do teu filho Jesus, amém. Aí o capitão falou assim: agora deixa eu fazer uma oração pedindo. Ele falou: você não vai fazer oração nenhuma. Ele disse: eu falei que o homem é louco, ele é doido, porque agora que eu vou fazer oração, ele disse que você não pode fazer oração. E por que eu não posso fazer oração? Por 2 razões, por 2 motivos. Primeiro, que você não tem fé, não acredita naquilo que você vai pedir, você está duvidando. Porque eu nunca vi isso na minha vida. Ele falou: se você não tem fé, não precisa orar, porque oração é só para quem tem fé. E segundo, você não vai pedir para o meu Deus fazer o que Ele já acabou de fazer. Eu só peço uma coisa: saia para fora, toma o lemo e navegue a toda velocidade. Por quê? Porque a névoa já desapareceu. E ele disse: quando eu saí daquela cabine, não havia névoa nenhuma, tudo tinha desaparecido instantaneamente.
Ele disse: eu era um cristão fracassado, derrotado, afastado, desviado da presença do Senhor, mas naquele dia, o meu coração fez uma aliança com esse Deus. Por quê? Porque não existe Deus maior do que esse Deus. O avivamento é você pedir, é você buscar, é você saber em quem você crê. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Avivamento é você saber que Ele está com você, que Ele está na sua vida, e que Ele pode tudo e todas as coisas, e tem o controle, e Ele está ao seu favor. Davi escreveu e disse: o Deus de Israel está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ter a certeza desse avivamento é como Jacó disse para o anjo: você não vai para canto nenhum sem primeiro você me abençoar. Primeiro me abençoa, depois você vai para onde você quiser, mas agora você vai ter que me abençoar. E naquela luta, naquela guerra, o anjo disse: você luta contra homens e você luta contra Deus. Você é um vencedor, você é um vitorioso, você já é um homem abençoado. Amém. Feche os seus olhos e clame ao Senhor agora. Este avivamento não tem limites. Quando você pensar que já aconteceu de tudo, o Senhor disse: clama a mim, e anunciar-te-ei, responderei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Quando você achar que o avivamento já chegou no seu grau máximo, Deus quer mostrar para você que ainda tem mais. Quando você chegar como Elias chegou: eu sou o último dos últimos, e o Senhor disse: ainda tenho mais 7.000, porque o meu Espírito continua jorrando sobre a face da terra, levantando, capacitando homens, profetas e sacerdotes e reis, para que reinem e para que adorem o nome do Senhor sobre a face da terra. Clamemos ao Senhor. Ó poderoso Deus, grande é o Senhor, maravilhoso é o nome do Senhor, digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, é tempo de resgatar o avivamento, é tempo de resgatarmos, Senhor, é tempo, Senhor, de nos levantarmos, é tempo, Senhor, de sairmos desse comodismo, Senhor, é tempo, Senhor, de nós fazermos apenas aquilo que dá certo. Mas avivamento, resgatar avivamento, é buscar aquilo que vai além das nossas forças e das nossas possibilidades. Muitas vezes são coisas que nós colocamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, fisicamente eu não tenho mais força, fisicamente eu não tenho mais ânimo, mas Senhor, coloca o Teu Espírito em mim e me dê forças necessárias para que eu clame, para que eu busque. O meu corpo está cansado, mas Senhor, coloca nele o Teu Espírito, coloca nele o Teu renovo, coloca nele a Tua glória, coloca nele o Teu mover, coloca nele o Teu avivamento, porque Senhor, quando estou fraco, disse o apóstolo Paulo, aí então eu estou forte, porque o Senhor me fortalece. Como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas coisas me são limitadas, mas quando o Senhor vem agir, Ele me fortalece. Ele me fortalece porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus das grandezas, Ele é o Deus do mover, da sabedoria, Ele é o Deus que criou os céus e que criou a terra, e toda a revelação da existência demonstra o seu poder de criação. Mas se a existência é grande, maior é aquele que criou todas as coisas. Então, Senhor, nós não estamos aqui para adorar a natureza e a existência das coisas, mas estamos aqui para adorar aquele que criou tudo e todas as coisas, porque para Ti foram feitas todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele foram feitas todas essas coisas. O homem foi feito para Te adorar, o homem foi feito para cultuar ao Senhor, para celebrar ao Senhor com júbilo, para adorar, para buscar, para engrandecer o Senhor. Meu Deus, estenda as Tuas mãos, resgata agora o avivamento, Senhor, que a Tua igreja possa, Senhor, se levantar, meu Deus, levantar em oração, em quebrantamento, buscar, Senhor, com toda a humildade e a presença do Teu Espírito.
se encher da graça, se encher da misericórdia, se encher da unção do Teu Espírito Santo. Ó Deus, apaga as nossas transgressões. Hoje o princípio do avivamento é esse: reconhecer que o Senhor é Deus e que nós somos pecadores, mas pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, podemos ser lavados, limpos, purificados e justificados no sangue do Cordeiro. Nossos nomes poderão ser escritos no livro da vida com o sangue da cruz, com o sangue do Cordeiro, e nós podemos, Senhor, podemos dirigir ao Senhor e dizer: Abba, Pai, sem nos sentirmos vergonha de dizer aos homens que temos um Pai grandioso e glorioso, que é o Senhor Deus, e também viver de uma forma que podemos entender que existe um Deus poderoso, que não se envergonha de nos ter como filhos, mesmo ainda que erramos, falhamos e fracassamos. O Senhor ainda diz: Tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei. Ó Senhor, estenda as Tuas mãos, e que todos que estão aqui sejam tocados, abençoados, alcançados e fortalecidos pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Aviva a Tua obra, Senhor, aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, resgata agora, Senhor, resgata, damos esse avivamento agora, Senhor, porque o nosso desejo é sair daqui, Senhor, e sair daqui, oh meu Deus, como Pedro saiu, depois de ter negado o Senhor Jesus 3 vezes, a palavra diz, ele saiu, e chorou amargamente, quando o Senhor ressuscitou, e diga: vá, e diga aos meus irmãos que vão para a Galileia, porque lá eles me verão, e diga a Pedro que vá também. Ó Senhor, quando há arrependimento, o Senhor nos recebe, o Senhor nos acolhe. Então, meu Deus, dá a Tua bênção, dá a Tua unção, e dá a Tua libertação a todos agora, e que este avivamento nunca mais venha se acabar nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vai descer muito fogo dos céus quando você orar, vai descer muita chuva dos céus quando você clamar, e tenha certeza que quando você não tiver mais forças, eu não vou dizer para você que vai descer anjo para te trazer pão, porque Jesus, ele disse que ele mesmo em pessoa desceu do céu, ele disse: eu sou o pão vivo, e aquele que comer de mim nunca terá fome, e aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas no seu interior correrão rios de água viva, amém? Graças a Deus. Nós vamos encerrar no sábado a reunião com as mulheres, não perca, estejam aqui, e vocês vão ser abençoados grandemente, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos encerrar. Deus abençoe aqueles que nos acompanharam pela internet, aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, que fica gravado lá em cultos anteriores, e tenho certeza que vai abençoar e vai edificar a vida de todos. Não vamos esquecer de buscar o Senhor em oração, leitura da palavra. Não deixa essa sementinha que foi plantada morrer, perecer por falta de água. Clama aos céus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até que venha a chuva e molha, e faça nascer essa semente, faça crescer e faça frutificar, amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre, amém? Aplauda o Senhor, aleluia, oh glória a Deus.